Então, boa noite. O meu nome é Marina Soares, eu sou fellow do primeiro ano de retina clínico cirúrgico e hoje eu vou dar aula de linfoma intraocular e retinopatias paraneoplásicas. É uma aula bem complexa, né? São doenças bem raras, então eu vou trazer aí os principais tópicos, porque o objetivo é principalmente a gente saber reconhecer e diagnosticar essas patologias, né? Opa, tá passando aí? Ainda não, põe para o lado que passa. Aí, pronto. Então, a aula vai ser dividida em duas partes. Então, primeiro a gente vai falar dos linfomas intraoculares e depois das síndromes paraneoplásicas oculares. Então, começando com os linfomas oculares. Então, os linfomas intraoculares, eles podem ser divididos em primários e secundários. Os linfomas secundários são aqueles que são originados de metástase sistêmica. Então, o linfoma sistêmico, né? E o grande alvo é a coroide, devido à vasculatura abundante. E aí, a clínica ela vai se comportar como uma metástase coroidal. Já os linfomas intraoculares primários, né, que é o objetivo da aula, ele vai se dividir em vitreoretiniano, que é o mais comum, e o uveal, que é extremamente raro, né? Então, começando aí pelo mais comum, que é o linfoma primário vitreoretiniano, ele é um linfoma altamente agressivo, né? Tipicamente o linfoma não Hodgkin, difuso de grandes células B. Uma minoria dos casos são provenientes de células T, e eles podem envolver o humor vítreo, a retina e também infiltrar o nervo óptico. Ele é um tipo de linfoma primário do sistema nervoso central. Então, ele tem forte associação com o linfoma do sistema nervoso central. 60 a 80% dos pacientes vão ter manifestações neurológicas ao longo do curso da doença. Um terço dos pacientes tem manifestação e acometimento do sistema nervoso central ao diagnóstico ocular, e outros têm após. Os principais sintomas de envolvimento do sistema nervoso central são sinais de hipertensão intracraniana, né, como cefaleia, náuseas, vômitos. Os pacientes podem ter também sintomas focais, né, como hemiparesia, paralisia de nervos cranianos, ou alterações comportamentais, caso seja envolvido o lobo frontal. O que é importante aqui é a gente saber essa forte associação, e por isso é muito importante a gente monitorizar com ressonância magnética seriada. O linfoma vitreoretiniano, ele, apesar de ser muito raro, né, apesar de ser o linfoma mais comum intraocular, ele é extremamente raro. Ele representa menos de 1% dos tumores intraoculares e 1 a 2% dos linfomas não Hodgkin. Ele é principalmente acomete mulheres, numa proporção de 2 para 1, principalmente em idade avançada. E o grande fator de risco é a imunossupressão ou imunodeficiência, mas ele também pode ocorrer em indivíduos imunocompetentes. Então, em relação aos achados, né, os principais, principalmente os indivíduos têm manifestações bilaterais, mas a doença ela pode ser unilateral em alguns casos, né, inicialmente. O segmento anterior, na maioria dos pacientes, ele é poupado, então os indivíduos não têm alteração. Só que na literatura já foram descritos também algumas alterações raras, né, como pecais não granulomatosos, esses pecais na foto que a gente vê, né, na forma de dendritos difusos. Podem ser visualizadas raras células na câmera anterior, pseudopópio, né, semelhante ao retinoblastoma, ou ainda esses clumps de células malignas no endotélio da córnea, mas isso aqui é a exceção, não é a regra. Então, na maioria dos pacientes, as alterações elas se concentram no segmento posterior. E aí a manifestação mais importante é a vitreite. Alguns pacientes têm apenas a vitreite como manifestação clínica. Outras manifestações são esses infiltrados subretinianos irregulares e multifocais, que muitas vezes eles vêm acompanhados dessas alterações pigmentárias no EPR que a gente chama de mancha de leopardo, que não é patognomônica de linfoma, pode aparecer em outras patologias, mas é bastante sugestiva. Outros achados possíveis são descolamento de retina seroso ou ainda a presença de uma vasculite retiniana ou retinite hemorrágica necrotizante. Tá? O disco óptico, como eu falei no início, ele também pode ser envolvido, gerando edema de disco. Em relação à avaliação multimodal, então, a autofluorescência ela vai demonstrar esse padrão granular de hiper e hipoautofluorescência, e ela é muito importante para acompanhar a atividade da doença, porque os estudos eles demonstram que a hiperautofluorescência ela é muito presente na fase da doença ativa, e ela regride após o tratamento da doença, então ela tem sido muito utilizada para acompanhar a resposta ao tratamento e detecção de recorrências. Então, aqui ó, foi um caso clínico que demonstrou, na primeira foto, um caso ativo, né, com essas lesões hiperautofluorescentes, e após tratamento com quimioterapia intravítrea, as lesões tenderam a ficar mais hipo, né, autofluorescentes.
Na angiofluoresceinografia, a gente também observa esse padrão granular, né, de hiper e hipoautofluorescência reversa, né, da autofluorescência. As lesões subretinas são tipicamente hipofluorescentes, e é possível também a gente observar sintomas menos comuns, como aqui, né, nos casos que tem vasculite, a gente pode ter vazamento perivascular, vazamento petaloide, nos casos de edema macular cistoide, e ainda vazamento peridiscal. Ainda a cianina verde, ela é menos importante, mas ela também demonstra essas lesões subretinianas, elas se comportam como hipocianescentes. E o OCT aqui é um grande exame, né? O OCT, esse estudo aí, ele foi um estudo bem legal, que ele demonstra três padrões, três principais regiões de infiltração retiniana. Então, sub-PR, subretiniana e intrarretiniana. Então, a maior parte dos pacientes, eles têm infiltração subretiniana, ou sub-PR, acompanhada ou não com a infiltração subretiniana. Então, por exemplo, aqui os padrões, né? Então, o principal é esse aqui em amarelo, que a gente pode ter tanto um espessamento sub-APR, como na forma de DEPs rasos ou DEPs mais elevados. Muitas vezes eles podem estar associados, né, à infiltração subretiniana, aqui linear, né, como a gente vê aqui em faixa, ou ainda circular ou granular. O acometimento intrarretiniano, né, como mostra aqui em verde, ele é menos comum. Mas o linfoma ele tende a infiltrar, né? Ele tem esse padrão infiltrativo no OCT. Aqui, ó, foi um relato de caso que ele mostra exatamente isso, ó, como que infiltra. Isso foi um tratamento bem precoce, que foi realizado de um paciente que tinha manifestação do sistema nervoso central. Então, ele fez tratamento com quimioterapia sistêmica, e aí demonstra, na primeira foto, o espessamento, né, subretiniano já, e após o tratamento, a resolução desse espessamento. O ultrassom, ele não tem alterações específicas, né, mas ele pode demonstrar detritos vítreos, DR seroso, o alargamento aqui do nervo óptico ou as lesões elevadas. Como é que a gente faz o diagnóstico? Então, antes da gente falar do diagnóstico, é importante a gente fazer algumas considerações. Primeiro é que aqui o diagnóstico, ele é muito tardio, né? Porque o linfoma, ele acaba mimetizando veites crônicas e por isso que a gente chama de síndrome mascarada. Então, quando é que a gente tem que suspeitar de um linfoma vitreoretiniano? Sempre que a gente tem uma uveíte posterior com resposta parcial a corticoides, ou então associada com sintomas neurológicos, né, que aí fica mais evidente, já que a gente sabe dessa relação íntima com o sistema nervoso central, ou uma vitreite crônica isolada em um paciente mais velho. Esse atraso no diagnóstico, ele foi demonstrado nesse estudo, eles avaliaram o tempo entre o início das manifestações oculares ou neurológicas e o diagnóstico. Ele demonstrou que quando o indivíduo tem manifestação do sistema nervoso central, o diagnóstico é rápido, 3 meses faz o diagnóstico em média. Agora, quando o indivíduo só tem sintomas visuais, o diagnóstico demora cerca de 1 ano, né? E isso faz com que o diagnóstico seja tardio e o prognóstico mais sombrio. Então, como é que a gente faz o diagnóstico de linfoma vitreoretiniano? Então, diante da suspeita, né, de uma uveíte posterior, que a gente pensa em linfoma vitreoretiniano, é importante a gente solicitar a neuroimagem. E aí, a principal aqui é a ressonância nuclear magnética. Se a ressonância evidenciar lesão no sistema nervoso central, a gente parte então para a coleta do líquor, e se o líquor vier positivo, confirma o diagnóstico. A gente não precisa fazer nenhum exame intraocular adicional. Agora, se o líquor vier negativo, a gente tem dois caminhos. Ou a gente pede lá para a Neuroci fazer uma biópsia cerebral daquelas lesões, né, para tentar evidenciar o linfoma, e aí se vier positivo, confirma o diagnóstico, né? E se vier negativo, a gente tem outra opção, que seria a biópsia vítrea. Nos casos da neuroimagem, da ressonância sem lesão, né, a gente também recorre à biópsia vítrea. E aí a gente tem que fazer no olho com vitreite mais grave ou pior acuidade visual. Então, quando dá positivo, confirma o diagnóstico, só que o que a gente vê no dia a dia, né, nos casos de linfoma intraocular, é que a biópsia vítrea ela tem um baixo rendimento. Então, a maioria dá negativo e a gente precisa ou de uma segunda biópsia vítrea, ou às vezes de uma biópsia retiniana, né, que pode ser feita transescleral ou transvítrea, quando positiva confirma o diagnóstico. E aqui eu trouxe só um exemplo, né, de uma lâmina com invasão das células do linfoma, né, invadem o EPR, acometendo aí a retina, principalmente espaço sub-EPR e retina externa. E a coleta de humor aquoso, ela é importante aqui? Os estudos, eles não preconizam, né, como uma ferramenta diagnóstica importante, porque, como eu falei, o segmento anterior ele é pouco acometido. Então, a câmara anterior raramente tem células, e por isso não ajuda muito no diagnóstico. Então, falando um pouquinho mais de biópsia vítrea,
né? O objetivo é isolar os linfócitos monoclonais no vítreo. E aí, para isso, a gente colhe uma amostra de vítreo não diluído, meio a 1 ml é o suficiente, e a gente tem duas formas de obter essa amostra. Ou com a agulha fina, né, aspiração por agulha fina, ou vitrectomia. A vitrectomia, ela permite um melhor rendimento, e além disso, ela permite transparência de meio, né, para avaliações subsequentes. Algumas considerações sobre o procedimento. Primeiro é que os indivíduos eles têm que interromper o uso de corticoide pelo menos 2 semanas antes. Então, a gente está falando de um indivíduo que tem uma uveíte crônica, né? Então, muitas vezes está usando corticoide. Os corticoides são citolíticos, então eles acabam falseando o exame. Então, a gente tem que interromper pelo menos 2 semanas antes. E algumas considerações sobre a vitrectomia diagnóstica. Os autores eles preconizam que seja feita com uma baixa velocidade de corte, até 1.500 cortes por minuto, para minimizar essa destruição de células. Evidentemente, a infusão tem que estar desligada, né, já que é um vítreo não diluído. O ar pode ser infundido na cavidade vítrea para evitar que o olho fique muito murcho, e a amostra tem que ser levada imediatamente para processamento. Existem muitos desafios, né, nesse diagnóstico citológico por biópsia vítrea. Isso acontece principalmente por causa dos falsos negativos e das amostras muitas vezes serem insuficientes. E isso acontece porque as células malignas, elas são extremamente difíceis de isolar. Elas são ofuscadas por células inflamatórias reativas e elas são muito frágeis à necrose. Então, elas degradam-se muito rapidamente. Então, por isso que a gente tem que fazer essa análise de forma muito rápida. Alguns métodos auxiliares no diagnóstico, eles têm surgido nos últimos anos para facilitar o diagnóstico, e existem algumas coisas que levam a gente sugerir o diagnóstico, mas não confirmam, né? Então, citometria de fluxo demonstrando essa dominância de cadeias leves, imunofenotipagem mostrando marcadores de célula B, PCR para achar genes específicos, né, como esse MID88, e mais recentemente a avaliação de citocinas, né? Os estudos apontam essa relação entre interleucina 10, que é muito presente na resposta imune humoral, e a interleucina 6 nas uveites infecciosas, e inflamatórias, quando essa relação é maior que 1, sugere o diagnóstico de linfoma também. Então, são algumas técnicas que podem ajudar a gente aí a melhorar o rendimento da amostra, né? Diagnósticos diferenciais são vários, né? Todas as uveites infecciosas, inflamatórias, várias podem causar quadro similar, tem que ser lembradas. Tumores oculares, os principais são metástases oculares e o melanoma uveal amelanocítico. Em relação ao tratamento, então, o tumor, o linfoma vitreoretiniano, ele é radioquimiosensível, mas não existe ainda um estudo que gere um protocolo para tratamento de linfoma vitreoretiniano, já que é uma doença muito rara. Né? Então, ainda existem umas opiniões contrastantes, se usa quimioterapia sistêmica, intravítreo, o papel da irradiação. Então, eu trouxe aqui, na verdade, um resumão dos esquemas de tratamento, porque eu acho que não é o objetivo da aula a gente ficar discutindo tratamento de linfoma. Então, basicamente, a gente precisa saber se tem ou não envolvimento do sistema nervoso central. Então, se o paciente não tem envolvimento do sistema nervoso central, o tratamento ele pode ser local, com quimioterapia intravítrea ou radioterapia ocular. Porque os estudos demonstram que o tratamento local ele não diminuiu sobrevida, não aumentou recidiva e com muito menos efeitos adversos, né? Lembrando que a gente prefere quimioterapia atualmente por causa dos efeitos maléficos da radioterapia, né? Como neuropatia, retinopatia, catarata, enfim. Agora, se a gente tem envolvimento do sistema nervoso central, aí o tratamento tem que ser sistêmico, com quimioterapia sistêmica em altas doses, né? E aí, apesar dos esquemas mais utilizados como metotrexato, aracê, eles penetrarem a barreira hematorretiniana, a terapia sistêmica ela tem penetração vítrea limitada. Então, muitas vezes, a gente precisa de terapias adjuvantes com quimioterapia intravítrea ou radioterapia ocular. A radioterapia cerebral total, que antes era o tratamento preconizado, ela é reservada apenas para casos de quimioresistentes, porque sozinha ela gera uma alta taxa de recaída. O prognóstico dos pacientes é extremamente ruim, né? Uma malignidade muito agressiva, a sobrevida em 5 anos é menos de 25%, o paciente tem recidiva e recorrências muito frequentes, e a mortalidade se deve principalmente ao envolvimento do sistema nervoso central. Então, é muito importante a gente fazer ressonância nuclear magnética seriada, né? A cada 3 meses para esses pacientes. Falando agora rapidamente do linfoma intraocular uveal, né, que é bem mais raro, ele vai ter origem tipicamente ele vai ser um linfoma não Hodgkin de células B, da zona marginal extranodal, e diferente do linfoma vitreoretiniano, aquele é uma neoplasia indolente, ele não é agressivo. É uma histologia de baixo grau, ele tem baixo potencial metastático, e por isso que anteriormente ele era erroneamente denominado de hiperplasia linfóide reativa ou pseudotumores uveais.
Então, ele tem bom prognóstico, a maioria dos pacientes tem remissão completa com o tratamento. Agora, quando a gente tem envolvimento de íris e corpo ciliar, a doença ela tende a ser mais agressiva do que quando ela está limitada apenas à coroide, que é o sítio mais comum. Não está relacionada ao linfoma primário do sistema nervoso central, né? Ao contrário do vitro-retiniano, e a disseminação sistêmica é extremamente rara. Então, ela aqui tem predileção pelo sexo masculino, diferente do vitro-retiniano, que é feminino, e também acomete idades mais avançadas. A maioria é unilateral e não bilateral, lá como no vitro-retiniano. E o segmento anterior, ele é tipicamente envolvido quando a gente tem envolvimento de íris e corpo ciliar. Então, a gente pode ver pecais, reação, pseudopópio, ifema, hipertensão ocular, quando a gente tem envolvimento de estruturas angulares. Mas o mais típico aqui são essas lesões em Salmon PET, que elas podem aparecer porque o tumor ele é localmente invasivo, então ele pode ter infiltração transescleral e gerar essas lesões. No segmento posterior, aqui a gente não tem a vitreite lá, que era bem importante no linfoma vitro-retiniano. A gente tem essas lesões coroidais, branco-amareladas, né, multifocais, que podem estar associadas também a DR seroso, e a gente pode ver o espessamento coroidal com essas dobras coreo-retinianas. Na avaliação multimodal são importantes 3 exames: a endocianina verde, OCT e ultrassom. Então, a endocianina verde, né, como são lesões coroidianas, superior a anjo, né, ela evidencia essas lesões hipocianescentes. O OCT demonstra esses tumores, né, coroidianos com uma superfície ondulada, né, em lump bump, com uma irregularidade do EPR da retina externa. E o ultrassom ele evidencia esse espessamento coroidal importante, muitas vezes com extensão extraescleral, conforme mostra nessa imagem aqui de baixo. E essa avaliação de extensão extraescleral, ela é muito útil pelo ultrassom, até melhor do que estudos de neuroimagem. Então, o ultrassom é bem importante aqui no linfoma uveal. O diagnóstico, assim como no vitro-retiniano, ele é histopatológico, então a gente precisa fazer biópsia vítrea ou das lesões coroidianas. Uma alternativa nos pacientes que têm, né, o Salmon PET, é a gente ir lá e biopsiar essa lesão. O problema é que, apesar de menos invasiva, essas células muitas vezes são reativas, elas não são neoplásicas, então a gente não consegue fazer o diagnóstico. O tratamento, né? Aqui é uma doença ainda mais rara, então falta o tratamento assim padronizado, né? Mas o que a gente tem na literatura é que, se a doença é localizada, que é a maior parte dos casos, o tratamento de primeira linha é a radioterapia por feixe externo, um tratamento bem tolerado. A maioria dos casos tem remissão completa e duradoura com esse tratamento. Agora, se a doença é multifocal, sistêmica, que é a minoria dos casos, né, já que é um tumor menos agressivo, aí a gente tem que lançar mão de quimioterapia e imunoterapia. A maioria dos pacientes consegue, pelo menos, estabilidade ou remissão parcial da doença. Então, a gente vai partir agora, né, da falada de linfoma ocular, para a segunda parte, que a gente vai falar das síndromes paraneoplásicas oculares, e a gente vai falar de CAR, MAR e BEDAMP. Então, antes eu vou só falar rapidinho do que é uma síndrome paraneoplásica, né? Então, é um efeito remoto e não metastático do câncer. Então, é um efeito sistêmico do câncer. A incidência de uma síndrome paraneoplásica geral, qualquer síndrome, é de 10 a 15% dos pacientes com câncer. Agora, a síndrome paraneoplásica ocular é muito mais rara. 0,01% dos pacientes com câncer. E a gente tem duas categorias de síndromes paraneoplásicas. A gente tem a categoria autoimune, né, mediada por autoanticorpos, ou aquelas produzidas por peptídeos, fatores de crescimento ectópicos produzidos pelo tumor. Então, falando da primeira, a autoimune. Então, a autoimune acontece quando a gente tem a produção de anticorpos contra antígenos tumorais que reagem de forma cruzada com antígenos retinianos, levando à apoptose e morte celular e, com isso, degeneração da retina. É o que acontece na retinopatia associada ao câncer e associada ao melanoma. Agora, existem alguns casos, né, como por exemplo no BEDAMP, em que a gente vai ter a produção de peptídeos ectópicos pelo tumor, né, fatores que no BEDAMP é esse fator de proliferação promotor aí do crescimento de melanócitos uveais, que vai levar essa proliferação de melanócitos a um trato uveal. Portanto, não é uma doença autoimune. Então, partindo para a primeira síndrome paraneoplásica, né, retinopatia associada ao câncer, é uma retinopatia paraneoplásica, portanto, autoimune, bastante rara, né, mas é a mais comum das autoimunes. Ela foi descrita pela primeira vez em 76, né, onde 3 pacientes eles apresentavam com câncer, eles tinham deterioração visual com degeneração difusa da retina, e aí anos depois foi descoberta a teoria autoimune da doença. É uma doença que atinge seletivamente a retina externa, tanto cones quanto os bastonetes são afetados.
E em 50% dos casos, os pacientes, eles não têm o diagnóstico de câncer estabelecido, e isso dificulta bastante o diagnóstico, né? Porque o paciente pergunta se tem câncer, não tem câncer, a gente não vai pensar numa síndrome paraneoplásica, né? E ela pode estar associada a vários tipos de câncer. Aqui, mostrando o acometimento preferencial da retina externa, né? Aqui a gente tem à direita uma foto normal da retina, a camada nuclear externa normal, e aqui a falta do núcleo dos fotorreceptores, demonstrando que é uma doença que acomete seletivamente a retina externa, tá? Então, associada a vários tipos de câncer, né? O câncer mais comum, sem dúvida, é o câncer de pulmão de pequenas células, mas pode aparecer em vários outros cânceres. E diversos autoanticorpos, né? Eles já foram descritos nessa doença autoimune. Então, são vários mesmos. Alguns pacientes têm mais de um autoanticorpo. Mas o mais importante descrito na literatura é o antirrecoverina. A recoverina é uma proteína de ligação com o cálcio, que está presente nos fotorreceptores e é importante para a fosforilação da rodopsina. Então, quando a gente tem esse autoanticorpo, ele vai levar a um aumento do influxo de cálcio e, com isso, ativa a caspases que leva à apoptose retiniana e, com isso, a retinopatia. E aí a gente tem a degeneração, que a gente vai ver mais para frente. Então, apesar de rara, como eu falei, é a forma mais comum de retinopatia paraneoplásica, acomete principalmente mulheres e a faixa etária mais avançada, né? Então, é um quadro bilateral, tipicamente simétrico. O indivíduo vai ter uma perda de visão aguda ou subaguda, progressiva e indolor. E os sintomas vão depender muito de qual tecido retiniano é mais afetado. E isso vai variar de acordo com o autoanticorpo circulante, porque a gente vai ter, por exemplo, antirrecoverina, que é o anticorpo mais comum, ele pega cones e bastonetes. Mas existem alguns autoanticorpos que estão mais seletivos para cones ou bastonetes. Então, os sintomas, eles vão depender muito, né? Então, se pega mais bastonete, o paciente vai ter nictalopia, constrição de campos, contomas periféricos. Se pega mais cone, ele vai ter mais fotopsia, fotossensibilidade, redução de percepção de cor, escotoma central. Então, os sintomas aí, eles vão variar, né? Mas pega a retina externa, em geral, cones e bastonetes. A fundoscopia. Então, inicialmente, o paciente ele tem as queixas, mas ele tem um fundo de olho normal. Né? Apenas com a progressão da doença é que vão surgir as anormalidades, essa tríade, né, que é a tríade que a gente vê em várias doenças, a normalidade pigmentar, né, no EPR, atenuação vascular e palidez de disco. Outros achados, como celularidade vítrea rara e vasculite, eles também podem ser vistos. Então, aqui a gente vê um fundo de olho quase normal, né, com uma leve atenuação vascular. Aqui a gente já, um estágio um pouquinho mais avançado, que a gente já tem uma rarefação do EPR com uma atenuação vascular um pouquinho mais importante. E aqui um quadro mais grave, que a gente já tem um disco pálido, os vasos bem atenuados, uma rarefação bem importante, né, do EPR. E aqui um caso com periflebite associada. Então, diante desses pacientes, né, a avaliação multimodal é bastante importante. Na autofluorescência, ela demonstra esse anel hiperautofluorescência, né, com fluorescência normal dentro do anel, que não é patognomônica, tem muitas distrofias de retina, mas é visto nessa doença. Na anjo, ela pode ser normal ou podem haver defeitos em janela por causa da atrofia do EPR, pode ser visto vazamento vascular, né, como aqui nessas fotos, devido à vasculite, ou ainda vazamento petaloide, né, por causa de edema macular cistoide. O OCT, a gente consegue ver esse típico achado aqui de perda de camada elipsoide, da junção dos segmentos internos e externos dos fotorreceptores, as camadas externas da retina bem afiladas, né? E algumas vezes a gente vê esses espaços císticos na retina. O campo visual é extremamente variável, né? Como eu falei, pode pegar cone, pode pegar bastonete, então o acometimento pode ser mais periférico, mais central. Então a gente pode ter desde constrição de campo visual até escotomas centrais, paracentrais, então é extremamente variável. E o ERG é um exame muito, o eletroretinograma é um exame muito importante para esses pacientes, porque ele altera precocemente. Ele é anormal mesmo quando o indivíduo tem um fundo de olho normal. Então o paciente chega queixando com fundo de olho normal, se a gente pedir um ERG, às vezes ajuda, né? E no ERG de campo total, a gente vai ter resposta fotópica e escotópica reduzida ou ausente. Em fases tardias, o ERG pode até ser extinto. Então, aqui, ó, um eletroretinograma normal. Aqui na fase inicial, que ele é levemente reduzido, e na fase tardia a gente já vê um ERG extinto, né? Já que é uma doença que pega cones e bastonetes.
Em relação ao diagnóstico, então, do CAR, né? Então, não existe critérios diagnósticos definidos. Então, o que a gente vai fazer é juntar peças, né? Então, sintomas visuais de deficiência de cones e bastonetes, pacientes com avaliação multimodal sugestiva, ele tem autoanticorpos séricos contra proteínas retinianas, e tem o diagnóstico de câncer, a gente fecha o diagnóstico de CAR, né? Então, algumas observações. Os anticorpos retinianos positivos por si só, eles não fazem o diagnóstico de CAR, porque eles podem estar presentes na população normal, em até um terço dos pacientes saudáveis, e ainda pacientes portadores de doenças autoimunes, retinopatia autoimune não paraneoplásica. Então, a gente precisa realmente, não, só eles positivos não basta. E qual é a dificuldade aqui? Muitas vezes o CAR, os sintomas visuais, eles precedem o diagnóstico do câncer. O paciente não sabe que tem câncer, né? Então, se a gente suspeita de CAR no paciente sem história de malignidade, a gente precisa investigar neoplasia oculta. O diagnóstico diferencial são vários, né? Então, algumas doenças que causam essa tríade de palidez de disco, atenuação vascular e rarefação de EPR, né? Como, por exemplo, o Dögens, mas é uma doença unilateral aqui. Então, o Dögens ele pode gerar, em casos mais crônicos, um fundo de olho parecido. Doença de BC também é uma possibilidade. Retinose pigmentar, né? Bem clássica aqui. E falando também, chamando a atenção aqui para o Azor. O Azor, ele no fundo de olho é normal no início, né? Depois a gente consegue ver essa alteração pigmentar peripapilar, atenuação vascular, mas tipicamente de mulher, jovem, míope, a gente vai ter esse alargamento da mancha cega, mas o OCT ele é bem parecido mesmo, né? A gente vai ter essa perda de camada externa, disrupção de elipsoide, né? Principalmente parafoveal. Então, e periférica é bem importante, né? Assim como retinopatias tóxicas, né? Como o Guilherme já falou, hidroxicloroquina, enfim. Então, aí são alguns diagnósticos diferenciais. Em relação ao tratamento. Então, o tratamento aqui do câncer, é importante a gente falar que ele não melhora a retinopatia associada ao câncer. A gente deve tratar a condição ocular. E, para isso, deve ser implementada terapia precoce para diminuir o risco de perda irreversível da visão, né? Só que não existem diretrizes para o tratamento do CAR, né? Algumas opções terapêuticas, já que é uma doença autoimune, imunossupressão sistêmica ou com corticoides sistêmicos, mas também opções viáveis são corticoides intravítreos, subtenorianos, imunossupressores, né? Na literatura também eles descrevem o uso de imunoglobulina intravenosa para neutralizar os autoanticorpos, plasmaférese para remover esses autoanticorpos circulantes, ou ainda anticorpos monoclonais, e ainda uso de antioxidantes e vitaminas, né, para diminuir a degeneração retiniana. Algumas opções terapêuticas e estudos, né, que vem aí ser um futuro para o tratamento dessa doença, ela é explicada porque a patogênese não envolve apenas autoanticorpos, já que autoanticorpos estão presentes em 30% da população normal, né? Então, para que ocorra a doença, é necessário que a gente perda o privilégio imune do olho. E para isso a gente precisa quebrar duas barreiras, a hematorretiniana externa e interna. Então, a externa, a gente quebra o EPR através dessa invasão, né, linfocítica perivascular, que é típica da doença, e também supõe-se que seja secretado VEGF e fator de crescimento plaquetário, levando à perda dos pericitos e, com isso, a quebra da barreira hematorretiniana interna. E por que eu estou falando isso? Porque os anti-VEGF, eles vêm sendo utilizados, né, em estudos para tentar prevenir a penetração dos anticorpos, né, na retina, e com isso diminuir a degeneração retiniana, mas estudos, nada ainda de evidência. Além disso, bloqueadores de canais de cálcio também vêm sendo estudados em modelos experimentais, né? Já que o grande autoanticorpo aí é a recoverina, que leva a esse fluxo de cálcio, né? A apoptose. Então, com isso, não se sabe se eles conseguem, de repente, proteger ou atrasar a apoptose. Prognóstico. Na maioria dos casos, apesar do tratamento do câncer, apesar do tratamento suplementar ocular, o indivíduo desenvolve, né, uma deterioração visual progressiva, e a sobrevida do paciente ela depende do tumor subjacente, ela não depende dessa síndrome paraneoplásica. Falando agora um pouquinho, né, das últimas duas síndromes paraneoplásicas, que são mais breves, né, menos comuns, mas bem mais raras, a gente vai ter a retinopatia associada ao melanoma, que também é uma síndrome, uma retinopatia paraneoplásica autoimune. Ela foi descrita em 88, né,
em um paciente que tinha cegueira noturna, um eletroretinograma eletronegativo e tinha melanoma cutâneo associado. E aí, com base no eletroretinograma, eles viram que a lesão não era fotorreceptora, né, já que tinha um ERG eletronegativo. E aí, mais para frente, foi descrito que era uma doença autoimune, né, contra as células bipolares e não contra os fotorreceptores, que nem no CAR. Então, aqui as células-alvo são as células bipolares, né? E a diferença aqui é que geralmente a doença se apresenta após o diagnóstico de melanoma, então é um diagnóstico um pouco mais fácil. O paciente já tem o diagnóstico de melanoma e aí ele desenvolve essa degeneração retiniana, né? Uma média de 3,5 anos após o diagnóstico de melanoma. Está associada principalmente a melanoma cutâneo, mas pode estar associada a outros tipos de melanoma, uveal, visceral, e são vários autoanticorpos também que são descritos. É uma doença extremamente rara, né? Afeta principalmente homens, diferente lá do CAR, porque aqui homens, porque o melanoma é mais comum em homem, né? Então é esperado. E a história familiar, muitas vezes o indivíduo tem história familiar para doenças autoimunes. Então aqui o quadro é bilateral e simétrico, e a gente vai ter um início subagudo e agudo dessa tríade de sintomas, né? Cegueira noturna, fotopsias e defeitos de campo visual. A fundoscopia é exatamente igual no CAR. Então, o paciente pode ter fundo de olho normal ou aquela tríade lá da retinose pigmentar, de Dussner, enfim. Só que existe uma apresentação atípica, que ela foi descrita por Guess inicialmente, e ela é presente em vários relatos de caso, que ele se apresenta com lesões pseudoviteliformes e DR seroso. Então, falando um pouquinho dessa apresentação atípica, né, aqui a gente vê essas lesões pseudoviteliformes, né, que tem uma hipo na anjo, né, e aqui o DR seroso associado. A avaliação multimodal é exatamente igual na retinopatia associada ao câncer. O que vai mudar é o eletroretinograma, já que aqui a gente vai ter acometimento de células bipolares e não de fotorreceptores. Então, como a gente vai acometer células bipolares, a gente vai ter uma onda B reduzida ou ausente e a onda A preservada. E por isso que a gente vai ter um eletroretinograma eletronegativo. E o eletroretinograma ele é muito importante porque ele altera precocemente. Então, mesmo quando tem fundo de olho normal, a gente já pode ter alterações. O diagnóstico, não tem critério diagnóstico, aqui também eu vou unir peças, né? Então, um paciente que tem os sintomas de cegueira noturna, fotopsia, defeito de campo, tem o ERG eletronegativo, tem autoanticorpo contra a célula bipolar e tem o diagnóstico de melanoma, a gente faz, então, o diagnóstico de MAR. Tratamento exatamente igual ao tratamento do CAR, tá? Tentar fazer imunossupressão desses pacientes, plasmaféreses, enfim, tentativas, né? Passando para a última síndrome paraneoplásica agora, que é o BDUMP. O BDUMP é uma retinopatia paraneoplásica caracterizada pela proliferação benigna de melanócitos no trato uveal. E foi descrita pela primeira vez na literatura alemã em pacientes que tinham câncer de pâncreas, né, com evolução retroperitoneal, e que morreu e os olhos foram enucleados, e aí descobriram pela primeira vez a doença. Em 50% dos casos, os pacientes não têm uma malignidade conhecida. Então, 50% sabe que tem um tumor, 50% não sabe. E o grande fator envolvido aqui é esse fator de proliferação, né, promotor de crescimento dos melanócitos uveais, que ele vai levar à proliferação de melanócitos. São várias as malignidades associadas ao BDUMP, né? A mais comum na mulher são cânceres urogenitais, mais comumente ovário, mas pode ser útero, pode ser rim. E no homem, o mais comum é câncer de pulmão, mas muitos outros cânceres estão envolvidos. É uma doença extremamente rara, comete principalmente mulheres e também idade avançada. Então, todas as doenças de hoje aqui acometem a faixa etária mais velha. Pacientes, eles têm uma perda visual bilateral, aguda e indolor, e eles vão ter 5 achados importantes, né? Então, falando aqui desses achados, o primeiro são essas manchas aí, múltiplos tumores uveais melanocíticos, né? Que a gente vê aí evidenciado nessa foto. A gente também tem essas manchas de leopardo, né? Que a gente viu lá no linfoma, que são essa aparência reticular da retina, essas manchas vermelhas laranjadas ao nível do EPR. A gente consegue ver também descolamento de retina seroso, né? E outras duas coisas que a gente pode ver, estressamento difuso do trato uveal, e esses indivíduos tipicamente têm rápida progressão de catarata. Então, esses são os 5 principais características clínicas do BDUP.
A avaliação multimodal. Então, aqui o ERG não tem sinais específicos, então não é muito importante, mas falando agora dos exames. Então, na autofluorescência, a gente vai ter aquele padrão, né, das manchas de leopardo, aparência reticulada. Na autofluorescência, a gente chama de giraffe spot, né, que são as alterações numulares que mesclam regiões de hipo e hiperautofluorescência. Na anjo, a gente vai ter uma aparência reversa da autofluor. Então, as regiões que são hipo vão ficar hiper e as hiper ficam hipo, né? Então, a hipofluorescência por bloqueio, pelo aumento da pigmentação coroidal, né, que está mais espessada, e as áreas de hiperfluorescência por defeito em janela devido à atrofia do EPR. A endocianina verde, essas lesões, esses tumores melanocíticos, né, difusos, eles vão ser hipocianescentes, e aí a gente evidencia que eles são subretinianos, de fato, né, acometem aí o espaço veal. E no OCT, tipicamente, a gente vai ter esses agregados epiteliais retinianos, né, irregulares, muitas vezes associados a fluido subretiniano. E é possível a gente visualizar também os tumores, né, as lesões melanocíticas, através dessas elevações, né, espessamentos aqui na coroide. Em relação ao tratamento do BEDAMP, então não existe um tratamento eficaz que melhore a visão dos pacientes, né? Existem várias opções de tratamento, desde corticóides locais, plasmaférese, mas nada que melhore a visão dos pacientes, assim. O prognóstico aqui é bem reservado, então os pacientes que desenvolvem BEDAMP, normalmente ele tem uma taxa de sobrevida ruim, de média de 15 meses.